Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente agradecer por você estar aqui no nosso canal. Compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, deixe um comentário. Pode ser uma pergunta, pode ser um pedido de oração. O que Deus tocar no seu coração. Irmãos, quantos de nós, você crente ou não, vocês que servem o Senhor Jesus Cristo ou não, espera ter uma resposta de Deus? E o tema desse vídeo hoje é como ter a resposta de Deus. O texto que eu quero ler com vocês é um texto bem conhecido que está ali em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, o texto que acabamos de ler é justamente uma passagem que está logo após a dedicação do templo, construído por Salomão. O rei ele havia orado ali e a glória de Deus enche o templo. Houve grande festa, porém à noite o Senhor aparece para Salomão e lhe dá uma advertência sobre o futuro, caso o povo viesse pecar. E o Senhor, no versículo 13, ele fala o seguinte: no versículo 13 o Senhor fala: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Ou seja, é um castigo pelo pecado do povo. Então o Senhor fala que para tirar esse castigo, para perdoar os pecados, o Senhor ele nos mostra como temos a resposta dele quando precisamos da sua ajuda. Então vamos ver, vamos entender um pouco. O texto ele se divide em algumas partes. Primeira parte, ele fala o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que tem a identidade de Deus, quando se refere, quando fala se chama pelo meu nome, está mostrando que se identifica como povo de Deus. A próxima parte do texto fala se humilhar. A palavra aqui, se humilhar, ela é traduzida, ela vem da raiz verbal cana, ou seja, ela indica dobrar joelhos. Se humilhar, irmãos, é você quebrar o orgulho, é você colocar o seu eu de lado, é fazer como Mateus 5,3, ser pobre de espírito. Se humilhar é reconhecer que nós não temos nada para oferecer ao Senhor, a não ser se render e dizer que precisamos dele. Outra parte do texto fala e orar. O que é orar? O que é oração? Oração é falar, é se comunicar. Ou seja, nós precisamos ter uma ação verbal com o Senhor, pedindo socorro. Não é apenas um ritual, mas é um clamor do coração para o Senhor. E a próxima parte do texto fala e buscar a minha face, ou me buscar, dependendo da versão. Essa parte de buscar a minha face, ela está indicando intimidade com o Senhor. Um relacionamento bom só funciona quando tem intimidade. E a intimidade ela vem por meio da conversa, ela vem por meio da oração, por meio da comunicação verbal. Se você, com o seu familiar, com a sua esposa, com o seu amigo, não manter uma conversa, esse relacionamento ele se esfria, ele acaba. E assim é com Deus também, porque o Senhor ele quer nos ajudar, porém depende de nós conversarmos com Ele, falarmos com Ele e expressarmos os nossos desejos. Então precisamos falar com o Senhor para ter intimidade com Ele. A próxima parte, que é o que chega perto do final, é o se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter? O que é conversão? É mudar de lado, é girar 180, é virar 180 graus, é sair da rota do pecado. Quando o Senhor fala,
se converter dos seus maus caminhos, ele está ordenando que nos convertamos, que venhamos sair da rota do pecado. Ou seja, abandonar a rota do mal e regressar a Deus. Então o Senhor finaliza esse texto, esse versículo 14, com 3 ações divinas, onde ele fala: então eu ouvirei, perdoarei e sararei. Ou seja, ali o versículo 13 ele está falando sobre chuva e gafanhoto, que era a forma com que se castigava pelo pecado naquela época, que era uma analogia às plantações. Ou seja, o povo plantava, vinha a chuva e o gafanhoto e acabava com tudo. Então o Senhor fala: sararei a sua terra. Mas trazendo para o nosso contexto, o sararei a sua terra é a nossa vida, é a cura espiritual, é o agir de Deus na nossa vida. E o Senhor já tinha uma promessa ali à luz de Jesus Cristo. O sarar a terra também seria a promessa que o Senhor fez através de Jesus Cristo. Com isso, irmãos, para obtermos a resposta de Deus, eu quero trazer 3 aplicações para a sua vida. A primeira é que a resposta de Deus exige o fim da autossuficiência. O que é a autossuficiência? A autossuficiência nada mais é quando nós achamos que somos capazes de resolver alguma coisa com as nossas próprias forças, com a força do nosso braço, com o nosso dinheiro, com a nossa riqueza, com aquilo que temos. O primeiro passo para obtermos a resposta de Deus é acabar com a autossuficiência, nos humilhando, falando que nós somos totalmente dependentes de Deus. No Novo Testamento, Tiago 4, versículo 6, ele fala: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, irmãos, à luz de Cristo, a maior demonstração de humildade foi o Senhor, quando ele, mesmo sendo Deus, não usurpou a ser igual a Deus e veio sofrer morte de cruz para nos libertar do pecado. Ou seja, precisamos ser humildes e deixar a autossuficiência de lado. O teólogo Timothy Keller, ele fala que o Evangelho exige que nós nos humilhemos profundamente, admitindo que não há nada que possamos fazer para nos salvar. Nós não somos salvos pelas nossas obras ou porque somos bonzinhos. Somos salvos pela obra redentora de Cristo, pela graça, um favor que nós não merecemos. E nós devemos nos humilhar, reconhecendo que somos dependentes das misericórdias do Senhor, reconhecendo que nós não fomos salvos por nós, porque merecemos pelos nossos méritos, mas sim pelo favor de Cristo na cruz. Próximo ponto para recebermos a resposta de Deus. A resposta de Deus, ela nasce da oração de dependência, que é um complemento do que a gente acabou de falar. Orar não é tentar convencer a Deus a realizar a nossa vontade, irmãos, mas é alinhar os nossos afetos à soberana vontade dele. Ou seja, é conversar com ele, falar para ele que nós somos dependentes dele, porque o Senhor, independente de nós, ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar sendo poderoso e eterno, mas nós temos que mostrar a ele que nós reconhecemos o seu poder e que somos totalmente dependentes dele. O teólogo D.A. Carson, ele fala o seguinte: a oração eficaz no Novo Testamento não é um exercício de técnica ou eloquência humana, mas o transbordar de um coração submisso ao senhorio de Cristo, orando sob o controle da palavra, moldado pela mente de Cristo. Ou seja, João 15:7 fala: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Ou seja, não é que você vou pedir um carro, vou pedir uma casa. Irmãos, precisamos entender que é pedir à luz de Cristo, entendendo que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, porque quando temos a palavra de Deus em nós, nós entendemos que a vontade de Deus é soberana e que nós temos que colocar a vontade de Deus acima de tudo, e assim, conforme a vontade dele, nós vamos receber a sua resposta. E muitas das vezes a resposta não é aquilo que queremos, mas é aquilo que precisamos. Terceiro ponto:
a resposta de Deus requer busca pela presença e não apenas pelas bênçãos. Irmãos, hoje quando vemos algumas igrejas com cultos de libertação, culto de revelação, culto de cura, culto de milagre, esses cultos estão lotados porque as pessoas estão buscando o milagre e não estão buscando o Deus do milagre. Estão buscando a bênção e não estão buscando o Deus da bênção, aquele que promove a bênção. E aí quando você vai promover um culto de ensino da palavra de Deus, esse culto não dá a metade das pessoas que dá num culto onde a pessoa pretende receber a sua bênção. O povo de Deus muitas das vezes busca a mão do Senhor, ou seja, suas bênçãos, o milagre. Mas segundo a Crônicas nos mostra o texto que acabamos de ler, que temos que buscar a face do Senhor, ou seja, a pessoa de Deus, ter intimidade com o Senhor. Mateus 6,33, versículo muito conhecido, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, em Cristo, o próprio Deus habitou entre nós. Buscar a face de Deus é contemplar a glória do Pai revelada na face de Jesus Cristo. O teólogo D.I. Packer, ele fala assim: conhecer a Deus é supremamente relevante para a vida humana. O propósito para o qual fomos criados e refeitos em Cristo é primariamente a busca pelo alívio das circunstâncias, mas o conhecimento íntimo e adorador da pessoa de Deus. Ou seja, você quer ter uma resposta de Deus, você está precisando ter uma resposta de Deus, se humilhe perante o Senhor, mostre para Ele que você é totalmente dependente dEle, diga para Ele que você está arrependido dos seus pecados, se converta, saia da rota do pecado, se humilhe perante Ele, pois Ele fará 3 ações na sua vida. Primeiro, Ele vai te ouvir, depois Ele vai te perdoar e depois Ele vai curar, vai te dar a cura necessária para a sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido, que você possa estar buscando a resposta de Deus para a sua vida neste dia, nesta noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo, que esse vídeo possa te abençoar neste dia, possa te mostrar o caminho para você ter a resposta de Deus. E eu gostaria de orar com você e por você, amém? Pai eterno, querido, graças te dou pelas tuas misericórdias, graças te dou, Senhor, porque o Senhor é tão misericordioso que o Senhor nos dá o caminho para recebermos a tua resposta mesmo quando falhamos. O Senhor cuida de nós a todo momento. A pessoa que estiver desse outro lado precisando ter uma resposta do Senhor, que o teu Espírito Santo esteja tocando nesse coração para que ela se humilhe, ore e saia da rota do pecado para ter uma resposta, a resposta que ela precisa para a sua vida. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Compartilhe, deixe seu like e deixe seu comentário. Abençoe aí o nosso canal para que a gente possa estar trazendo mais palavras para abençoar mais vidas, que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, pois o objetivo principal desse canal aqui é exaltar o nome do Senhor e edificar as vidas que precisam do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.